pastor Tiago Dambros é pastor da IEQ Neópolis em Gravataí e coordenador regional de jovens da região de Cachoeirinha. E ele é uma referência para a geração forte da Quadrangular. Recebam o pastor Tiago Dambros. Bom dia, geração forte! Bom dia! Paz seja convosco, amém? Essa é a nossa saudação, amém, queridos? Paz seja convosco e que Deus hoje possa ministrar os nossos corações ao longo desse dia, desse tempo. É uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos presidentes, pastor Mário, pastor Solon, a vida do nosso coordenador estadual, pastor Márcio, né? Tá ali, obrigado pelo carinho, pelo convite, né? E esse ano o tema é honra, amém, queridos? É a geração que honra, e eu quero te honrar, pastor, vem cá rapidinho. Quero dizer que a nossa região, ela está com você, amém? Está com o estado, está com você, está aqui a camiseta da nossa região aí, e a gente quer te abençoar aí, amém? Dá um grito aí, a região aí, gente. Aê. Glória a Deus, amém, pastor? Deus abençoe, viu? Amém, queridos? Eu quero falar um pouquinho com vocês e queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Daniel, no capítulo 1. Antes eu só quero relembrar algumas coisas que a nossa igreja, ela tem os grupos missionários e nós fazemos parte do grupo missionário de jovens, cujo lema está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, e diz assim que nós somos fortes, amém? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E olha o que diz ainda, que a palavra de Deus está em nós, amém? Então deixa eu te dizer uma coisa, há uma promessa sobre as nossas vidas, que a palavra de Deus, ela está em nós, amém? A palavra de Deus está nos nossos corações e mais. Ele diz que a palavra de Deus está nos nossos corações e que nós já vencemos o maligno, amém? Pode dar um glória a Deus bem forte por isso aí? Diz aí para a pessoa do teu lado, você já venceu o diabo. Já vencemos o diabo, somos fortes no Senhor, amém? E há um grito que a gente faz lá na região, lá, e que é assim, ó, eu vou gritar, né? Como a gente fazia lá na década de 80, de 90, né? O tempo da mocidade quadrangular, a gente dizia assim, um gritava geração, aí todo mundo gritava forte, tá? Vamos dar uma ensaiada, então, um grito geração, vocês gritam forte, bem forte aí, né? Já vão? Geração! Geração! Aê, forte no Senhor, amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Daniel, aí no capítulo 1. Vamos ler juntos aí. Eu quero falar sobre o tema Fortes para honrar. Está escrito ali, Daniel no capítulo 1, versículo 1 em diante, assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a porção diária, nas finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais, diante do rei, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Agora pula para o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens
Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia está falando aqui sobre um período da história de Israel, o período do cativeiro babilônico. Os babilônicos eram o maior reino da época, entraram em Jerusalém, entraram em Israel e levaram como prisioneiros muitas pessoas para a Babilônia. E lá foi para a Babilônia Daniel e os seus 3 amigos, que nós conhecemos muito bem as histórias deles. Daniel, aquele que foi colocado na cova dos leões, foi levado para a Babilônia juntamente com seus 3 amigos. E lá estavam eles, queridos, na Babilônia. E o que isso representa? O que a Babilônia representa historicamente, teologicamente? Um governo, um sistema, mas espiritualmente também algo que luta contra a igreja, algo que luta contra os filhos de Deus, um espírito que luta contra os jovens, um espírito que luta contra uma geração. E o que isso significa? Que Daniel e os seus 3 amigos foram para lá e estavam sendo desafiados agora a ter força para honrar. Força para honrar quem? Força para honrar Deus. Força para honrar os seus pais. Força para honrar o seu povo. Força para honrar a sua cultura. Força para honrar todos os ensinamentos que eles tiveram. Porque agora, indo para uma terra estranha, eles seriam provados se a fé que eles tinham continuava firme no coração deles. Se o Deus que eles serviam, que é o nosso Deus, amém? Que é o Deus vivo, o Deus de Israel. Se o Deus que eles serviam, eles iriam continuar servindo. Agora eles estão lá. E olha só que interessante, queridos. É Daniel e mais 3. 1 mais 3 é 4, não é? Diz aí para o irmão do teu lado, eles eram quadrangulares. Fala para ele. Há um movimento aqui, queridos. E hoje eu quero, dar um outro enfoque aqui, representando isso. Que esses 4 jovens, Daniel e os seus 3 amigos, hoje eles podem representar cada um de nós aqui, amém? Hoje eles podem representar uma geração, um povo, uma nação, jovens quadrangulares que se levantam para honrar Deus. E independente de onde você for, independente de onde você estiver, em qualquer lugar que seja, se você for provado, eu tenho certeza de uma coisa: nós teremos força para honrar a Deus, amém? Porque nós somos a geração forte, somos a geração forte, então teremos força para honrar o Senhor, amém? Lá foram eles, e como vemos isso, eles sendo colocados lá naquele lugar. E olha o que a Bíblia fala, que eles foram escolhidos porque eles eram príncipes e porque eles tinham algumas qualidades. Quando nós estamos lá fora, aqui é um lugar de cuidado, aqui é um lugar de proteção. Quando você está na casa de Deus, você está num lugar de proteção, amém? Mas lá fora é guerra, lá fora é batalha, assim como estavam Daniel e os seus amigos lá na Babilônia. Lá fora, no mundo que nós vivemos, é guerra, é batalha, são desafios. E olha aqui o que a Bíblia fala, que aqueles 4 jovens, eles eram príncipes. Amém? Você é um príncipe do Senhor, você faz parte da realeza do reino de Deus. Você, menina, é uma princesa do Senhor, amém? Faz parte do reino do Senhor. E que eles tinham também uma boa aparência. Tem alguém de boa aparência do teu lado aí? Dá uma olhadinha aí. Ah, esse jovem bonitão aí, Essa menina bonita. Hã? Tem gente bonita na geração quadrangular aí, gente? Sim ou não? Eles eram bonitos, de boa aparência, Ah, o bonitão, ai, que lindo, ai. Eles eram bonitos, tinham um bom aspecto, não tinham defeito. Aí pegou, Todos nós temos defeito, Eles não tinham, na verdade, aqui defeitos físicos. Não era permitido viver no palácio se tivesse defeitos físicos. Mas eles eram sábios também. Eles tinham inteligência. Não adianta ser bonito e não ter inteligência.
A gente precisa ser inteligente, e eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vem com inteligência sobre o seu povo, amém? Ele vem com capacitação, ele vem com conhecimento, ele vem com sabedoria sobre as nossas vidas. E por isso eles se destacaram, também por uma atitude, porque Daniel e os seus amigos não quiseram provar das iguarias do rei. Por quê? Porque toda a comida que chegava na mesa do rei Nabucodonosor era consagrada a outros deuses. E por isso Daniel falou: eu não quero me contaminar. Permita-me, ele falou para o eunuco, permita-me não me contaminar. Olha só que Daniel tinha força, fibra no coração dele. Um jovem de valor, que decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar. E é isso que nós precisamos viver. Essa realidade, essa identidade, essa essência, que nós não vamos nos contaminar. Porque viver na Babilônia era muito desafiador. Sabe o que os babilônicos faziam? Quando eles entravam em um novo reino para conquistar, entravam numa nação para conquistar, eles destruíam com aquela nação. E foi isso que aconteceu. Os muros foram destruídos, o templo, as casas, Israel, Jerusalém ficou queimada, ficou destruída. E depois eles levavam cativos os moradores para a Babilônia. E o que eles faziam? Uma coisa que nós chamamos na história de aculturação. Repete assim comigo: aculturação. O que era isso, aculturação? É que eles destruíam a identidade do povo conquistado. Eles tentavam, os babilônicos, destruir as suas crenças, a sua fé, a sua cultura, o seu modo de viver e de pensar. Eles doutrinavam esse povo, conquistavam, para que eles vivessem não mais da forma deles, mas para agora eles vivessem segundo os babilônicos viviam. Pensa sobre isso. Você tem a sua fé, você tem as suas crenças, você tem os seus hábitos, o seu comportamento. Nós temos uma cultura, mas entra um povo e nos destrói. Entra um povo que tenta roubar isso de nós. Por isso que eu entendo aqui uma coisa, que esse espírito, que a Babilônia, na verdade é um sistema, é um espírito que viaja ao longo da história. Que assim como os babilônicos fizeram nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, esse espírito continua agindo ainda hoje. E é uma mensagem que está sendo colocada em uma geração. É uma mensagem que é plantada no coração de jovens, dizendo assim: não adore mais o seu Deus, adore os nossos. Porque é isso que os babilônicos faziam. Eles diziam: não, vocês não vão mais adorar o Deus de vocês. Nós temos um Deus, amém? Nós temos um Salvador que é Jesus Cristo. Mas se nós estivéssemos na Babilônia, eles iam dizer: não, vocês não podem adorar a Deus. Ei, jovens, vocês não podem adorar Jesus Cristo. Agora vocês vão ter que adorar os nossos deuses. Agora vocês vão ter que se curvar à nossa cultura, às nossas crenças, os nossos ideais, a nossa ideologia, a nossa doutrina, a nossa forma de viver. E a primeira coisa que eles faziam era mudar o nome das pessoas que iam para a Babilônia. Sabe o que o diabo quer fazer nesses dias? Ele quer mudar o teu nome, ele quer mudar a tua identidade, ele quer roubar a tua essência. E o espírito babilônico faz isso. Tenta roubar a nossa essência, tenta roubar quem nós somos. Olha só o que eles fizeram. Para Daniel, eles deram outro nome. Mas Daniel continua sendo preservado o nome dele nas escrituras. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que você que frequentou a escolinha dominical, quem lembra da escolinha dominical, né? Você aprendeu sobre os 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha. E qual era o nome deles que você aprendeu lá? De novo. De novo. Vou parar, senão vou cair ali, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não são esses os nomes dos amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram os nomes dados pelos babilônicos para os 3 amigos de Daniel.
Sabe por quê? Porque o sistema babilônico, o espírito da Babilônia, quer roubar a nossa identidade. E nós lemos ali que para Daniel eles deram o nome de Beltesazar, mas para Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham um nome também, assim como Daniel, e nas escrituras é preservado. Mas olha aqui o que fala, que na verdade o nome dos 3 amigos de Daniel eram Ananias, Misael e Azarias. Repete assim comigo agora: Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes verdadeiros de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe o nome que significa Daniel? Daniel significa Deus é piedoso. Havia uma identidade no coração de Daniel. Deus estava comunicando através do nome dele que Deus é piedoso. Ananias significa, Deus é juiz, Daniel. Ananias, Deus é piedoso. Misael significa quem é como Deus. Ninguém é igual a Deus. E Azarias significa Deus ajuda. Daniel, Ananias e Misael, Deus é juiz, Deus é piedoso, ninguém é igual a Deus e Deus ajuda. Essa era a essência que aqueles jovens carregavam. Mas quando eles foram para a Babilônia, olha o que a Babilônia tentou fazer, mudando o nome deles. Deram o nome para Daniel de Beltesazar, que significa Bel protege, um deus babilônico. Mesaque significa pertencente a Acu. Acu é um outro deus babilônico. Mesaque, inspirado por Acu. E Abidnego, servo de Nego, um outro deus babilônico. Quando esses jovens chegaram na Babilônia, eles tiveram o nome deles mudado. Por quê? Porque o espírito da Babilônia comunica aos jovens, comunica a uma geração: não adore o seu Deus, adore os nossos. E nós não podemos compactuar com isso, amém? Há uma essência, há uma identidade sobre a minha e sobre a tua vida, e isso precisa ser preservado. As trevas querem destruir a nossa identidade. Esse espírito, ele caminha ao longo da história tentando destruir a nossa identidade, mas o nosso Deus é juiz, amém? O nosso Deus é piedoso, não há ninguém igual ao nosso Deus, e Deus vai nos ajudar, amém? Há uma identidade, porque nós somos a geração forte, então há uma identidade sobre as nossas vidas. E isso vai viajando ao longo da história. Nos tempos bíblicos isso acontece muito. Com a entrada do Império Romano, assumindo a religião cristã como a religião oficial do Império, muita coisa foi mudada, muita coisa foi roubada, foi imposta a uma geração isso. Porque o espírito babilônico, ele vai agindo ao longo da história. Não acabou quando Babilônia foi conquistada pelos medo-persas. Não, esse espírito continua agindo. Até o final dos tempos ele vai continuar agindo, infelizmente. Mas um dia isso vai acabar, um dia isso será eliminado, amém? Por isso nós precisamos refletir que nós, como servos de Deus, filhos de Deus, geração eleita, nós como geração forte, precisamos ter essa força, essa fibra para honrarmos o Deus que nós servimos. Honra com essa força que a palavra de Deus promete que você tem, amém? Honre com essa força. Para mim, um dos melhores exemplos na história é o exemplo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de ler, de estudar sobre isso. E a Segunda Guerra Mundial, ela foi um período marcante da história da humanidade. E foi justamente isso que aconteceu. Mais uma vez o espírito babilônico agiu. Quando a Primeira Guerra acabou, em 1921, a Alemanha já estava livre da Primeira Guerra Mundial que ocorreu. E o que surgiu, o que brotou lá na Alemanha? Um monte de grupos de jovens começaram a se reunir e fazer grupos dentro do país, dentro da nação, dentro da Alemanha. E surgiu em 1921 um grupo, e esse grupo se chamava o Grupo dos Jovens Protestantes. Era um grupo de jovens que queria manifestar a fé cristã em todo o país. 1921, depois de uma guerra
A Alemanha está totalmente destruída. E lá se levantam jovens protestantes. Jovens como eu e você, amém? O protestantismo é a nossa essência. Como evangélicos, como cristãos, como quadrangulares, viemos dessa raiz do protestantismo. Defendemos uma fé em Deus, uma fé verdadeira. E olha o que surgiu. Depois de um período de caos naquela nação, surgiu jovens protestantes. Jovens que queriam manifestar o reino de Deus na sua nação. Eu creio que nós somos como esses jovens, amém? Que querem manifestar o reino de Deus em uma nação. Mas nós estamos em guerra e o espírito babilônico, ele se levanta contra os jovens. Ele se levanta contra uma geração. 10 anos depois, 1931, assume o poder um grupo político socialista nazista. Assume o nazismo o comando da Alemanha. E você sabe o que aconteceu depois disso. 1931, Adolf Hitler assume o poder na Alemanha. E sabe o que ele faz? Ele pensa sobre uma geração. Ele reflete sobre jovens, porque ele sabia de uma coisa: daqui a um tempo eu vou precisar de jovens. Daqui a um tempo eu vou precisar de uma geração que vá à guerra pela Alemanha, mas principalmente vá à guerra pelo nazismo, vá à guerra pelo Führer, vá à guerra pelo governante do terceiro Reich, que era Hitler. E foi um homem terrível. Não sei se você sabia disso, mas no tempo da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos cristãos no mundo pregavam, falavam e acreditavam que Hitler era o anticristo. Quem sabia disso? Acreditava-se que ele era o anticristo. E ele foi um dos melhores exemplos do anticristo que um dia virá. Que luta contra a igreja, que luta contra o povo de Deus. 1931 é instituído nas escolas, é instituído no ensino da Alemanha, tudo o que ele queria: levantar uma geração que desse a vida pelo nazismo. 1921, 10 anos atrás, haviam jovens querendo manifestar o reino de Deus. O espírito da Babilônia entrou em 1931, 10 anos depois. E sabe o que aconteceu? Você pode pesquisar isso, você vai ver que é verdade. Se levantou uma geração de adolescentes e jovens que foram chamados de a juventude hitlerista. E quem era essa juventude? Eram jovens entre 10 e 18 anos que ao longo de uma década foram preparados para dar a vida pelo nazismo, para dar a vida por Hitler. Sabe o que aconteceu? Mais uma vez, o espírito da Babilônia estava se manifestando e roubou uma geração. Aqueles protestantes jovens que pregavam o evangelho e manifestavam o reino de Deus, muitos foram perseguidos, mortos, presos, e outros tantos foram levados para os campos de concentração para trabalharem e serem mortos lá depois, né? Trabalharem até a morte. As trevas lutam contra os jovens, as trevas lutam contra uma geração, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Em 1939, antes de estourar a guerra, o nazismo já tinha 8,7 milhões de jovens preparados para dar a vida pelo nazismo. Sabe o que é isso? É maior que a população de Santa Catarina. Santa Catarina tem em torno de 7 e tantos milhões de habitantes. 8,7 milhões de jovens estavam preparados, foram arregimentados durante 10 anos com as filosofias e a cultura do nazismo, algo completamente contrário à palavra de Deus. Nazismo que mexia com o ocultismo, com o satanismo, com tantas coisas erradas, perseguição dos judeus.
perseguição das pessoas que eram deficientes, perseguição dos negros, perseguição de tantas pessoas, de tantos grupos de pessoas que foram mortos por conta disso, porque o espírito da Babilônia entrou naquela nação. Esse espírito está tentando nos destruir. Esse espírito está tentando acabar com essa geração. E por isso, assim como aqueles 4 se levantaram lá na Babilônia, nós vamos nos levantar também, amém? Com força para honrar a Deus. Uma geração forte que está disposta a dar a vida pelo reino de Deus. Uma geração que está disposta a dar a vida por Jesus. Sadraque, Mesaque e Abidnego escaparam da fornalha. E por que eles escaparam da fornalha? Porque na verdade Sadraque, Mesaque e Abidnego não era o nome deles. O nome deles era Ananias. Deus é piedoso. O nome dele era Misael. Quem é igual a Deus? O nome dele era Azarias. Deus ajuda. Sabe por que eles escaparam da fornalha, os 3 amigos de Daniel? Porque o nome deles na verdade não era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles nunca se curvaram aos deuses da Babilônia, mas eles continuavam se curvando ao único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus de Israel, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso eles escaparam, porque como diz aquela canção, havia outro na fornalha, havia outro lá com eles. Se você for jogado na fornalha, Jesus vai estar lá andando com você nela, e nada vai acontecer, nem com você, nem com o grupo de jovens da sua igreja, amém? Em nome de Jesus. E Daniel, queridos, Daniel que foi jogado na cova dos leões, porque foram impostos sobre a vida dele decretos babilônicos. Mas os decretos deste mundo não podem nos impedir de adorar a Deus, amém? Os decretos desse mundo não podem nos impedir de buscar o Senhor. E mesmo depois de um decreto feito, que poderíamos pensar assim, não, agora Daniel não pode orar, agora Daniel não pode buscar o seu Deus. Sabe o que aconteceu? Mesmo depois de decretos impostos, Daniel continuou firme, servindo a Deus, buscando a Deus, orando, clamando pelo Senhor. Quais são os decretos hoje? Quais são os decretos da Babilônia, desse espírito, desse sistema que estão querendo impor sobre a vida dos jovens que fazem parte do povo de Deus? Existem muitos decretos que a Babilônia, esse espírito, está tentando impor hoje, como feminismo, como ideologia de gênero. Não sei se você sabe disso, mas a ideologia de gênero, ela vem da raiz do feminismo. A ideologia de gênero é a terceira onda do feminismo. Então, para você ver como o feminismo já avançou ao longo das décadas, que agora eles já estão na terceira onda. E qual era a terceira onda, o terceiro movimento? Agora nós precisamos pregar sobre a ideologia de gênero. Que não existe esse negócio de homem e mulher, que uma pessoa nasce e só depois ela vai escolher o que ela deve ser. Foi isso que o Deus de Jerusalém falou, irmãos? Foi isso que o Deus de Israel proclamou na sua lei? Não. Olha como estamos sendo desafiados a honrar o Deus que nós servimos, a honrar a sua palavra. Legalização do aborto, irmãos. Tinha um demônio no Antigo Testamento chamado Moloque, você já deve ter lido sobre ele. E esse demônio, ele recebia a adoração através de sacrifício de bebês, de crianças.
Os pais sacrificavam os seus filhos, e olha só, era uma boca enorme pegando fogo, e os pais chegavam com seus filhos nos braços e jogavam o seu filho dentro da fornalha, e aí ficavam os sacerdotes de Moloque na volta, batendo tambores bem alto, batendo tambores bem alto, para que os pais não ouvissem o grito daquelas crianças que eram colocadas no ventre daquela imagem, pegando fogo. Quando uma pessoa decide, por vontade própria, pagar por isso, matar um inocente ainda no ventre, ele está sendo silenciado, ninguém está ouvindo o choro, o grito daquela criança, e a terra está sendo manchada com sangue. Deus abominava o sacrifício e ainda abomina o sacrifício a Moloque. Legalização das drogas, comunismo, socialismo, marxismo cultural. Sabe o que o marxismo prega? Que enquanto a família existir, que enquanto a igreja existir, as coisas não vão mudar, a sociedade não vai dar certo. Existem ativistas hoje lutando no Brasil aqui, irmãos, no Brasil existem ativistas hoje lutando por uma lei. Sabe qual é essa lei? Que os jovens entre 10 e 18 anos não podem mais entrar dentro de igrejas, porque nas igrejas está sendo feita lavagem cerebral em uma juventude. Olha isso. Se houver um decreto que você não pode mais entrar dentro da sua igreja, ai pastor, Deus o livre, sábado tem culto de jovens, uau! Estão lutando, as trevas, a Babilônia está lutando contra isso. Não querem mais que os jovens aprendam uma palavra de Deus, não querem mais que os jovens entrem na igreja. Diz aí pro jovem do teu lado, amanhã tem culto, vai para a igreja sem vergonha. Fala para ele, sem vergonha. Vai para a igreja, mano, vai para a igreja, macho. Precisamos continuar firmes no Senhor, assim como Daniel se manteve firme. O ecumenismo, a unificação das religiões, isso é o que o falso profeta quer fazer. Toda essa agenda liberal, a agenda da nova ordem mundial, liberalismo, tudo pode ser feito, não tem nenhum problema. Essa graça barata que estão querendo enfiar a goela abaixo, um liberalismo, pode fazer o que quiser. Não, tem lei, tem estatuto, temos mandamentos, amém? Humanismo, Deus não existe, quem existe são os homens, somos nós, o eu, o agora. Relativismo, já não há mais verdade no mundo, a verdade é aquilo que você acha que é, mas a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A palavra de Deus, é a palavra de Deus. Querem dar outro nome para você, assim a Babilônia, esse espírito quer dar outro nome para você. E quais os nomes que querem dar para os jovens de hoje, os jovens cristãos de hoje? Querem dar um nome para você de preconceituoso, querem dar um nome para você de homofóbico, querem dar um nome para você de fundamentalista religioso. Até isso eu acho legal, sabe? Eu queria ser chamado, tu é um fundamentalista religioso. É legal, né? Fundamentalista. Por quê? Porque você tem uma fé, porque você tem uma crença, e esse espírito babilônico quer roubar isso de você, quer arrancar isso de você. Machista. Agora todo homem é machista. Deixa eu te dizer uma coisa, o machismo é errado, mas a macheza, eu e você, rapazes aqui, precisamos ter, amém? Você não pode ser machista, machista é uma coisa ruim, mas nós precisamos ter macheza. Toda menina aqui é uma princesa, toda menina aqui é pura, é do Senhor, foi criada por Deus. E quando Deus criou a mulher, Deus disse assim:
muito bom. Uau! Glória a Deus, glória a Deus. Precisamos defender isso. Você, mulher, defenda isso. Defenda que você é feminina. Amém? Macho e fêmea, Deus os criou. No original hebraico estava dizendo assim, que Deus trouxe a pessoa do sexo feminino, trouxe a fêmea para a pessoa do sexo masculino, o homem. Macho e fêmea, Deus os criou. E nós somos macho, amém? Ei, rapaz que está aqui, você é macho, amém? E o macho é cavaleiro, amém? O macho abre a porta. Ó, entra. O macho, ele come de colher. Gospe no chão. Não, tem que ser limpinho, amém? Amém? Mas tem que ser macho. Tem que ser macho. Macho é aquele que é um homem segundo o coração de Deus, que é o reflexo de Jesus, misericordioso, bondoso, que tem compaixão, que é manso e humilde de coração. Precisamos voltar a viver essa realidade. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Quantas vezes? 3. Sabe por que ele orava 3 vezes por dia? Porque ele aprendeu isso com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Abraão gostava de orar de manhã, Isaac gostava de orar de tarde, Jacó gostava de orar de noite. E isso foi passado para as próximas gerações. E Daniel aprendeu isso. Olha como os nossos pais faziam. Oravam de manhã, de tarde e de noite. Eu vou orar 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Quem ora 3 vezes por dia, levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha, tem bastante gente. Ele aprendeu e nós precisamos aprender. Eu aprendi a orar com a minha mãe. A minha mãe, antes de eu e meu irmão, ter um irmão gêmeo. Se você encontrar alguém na rua fazendo algo de errado, não é eu, tá? É meu irmão gêmeo. Eu tinha irmão, tenho, glória a Deus. A minha mãe pegava e dizia assim: antes de vocês brincar, vocês vão orar. E ela se debruçava de joelhos na cama e coloca o meu irmão do lado e me colocava do outro. E diz assim: antes de vocês brincar, vocês vão orar. E aí a gente ficava orando. E a gente ficava se olhando. E aí, vamos lá, vamos jogar bola. E ficava se olhando assim. E a mamãe dá glória. E a gente, glória. E ela dá aleluia agora, aleluia. Eu não sei se eu não fui batizado do Espírito Santo nessas orações aí. E aí a gente ficava lá, aleluia, glória. E ficava lá orando. Aí a minha mãe, não sei porque ela fazia isso, às vezes ela dizia assim: agora um pode ir e o outro fica orando mais um pouco. E normalmente ela mandava o meu irmão. Aí quando ela mandava o meu irmão, aí o Espírito Santo descia. Aí eu começava a chorar, aleluia. Mas eu estava chorando porque eu queria ir junto. Mas eu aprendi. As coisas que você aprendeu com a sua avó crente, com o seu pai crente, guarde elas no coração e tenha força para honrar o que você aprendeu, amém? Tenha força para manter firme isso na sua vida. Daniel orava com a janela aberta. Sabe o que é a janela aberta? É que ele não tinha medo, porque ele podia dizer assim: não, vou fechar a janela, vou ficar aqui escondidinho agora, para a Babilônia não saber que eu estou orando. Não, ele continuou com a janela aberta, apontando para Jerusalém, para Israel. Diz aí para o irmão do teu lado: ora com a janela aberta. Ora com a janela aberta, deixa a Babilônia ver o Deus que você serve, amém? Deixa a Babilônia ver que você está de joelhos para o Deus de Jerusalém, para o Deus de Israel. E ela continuou firme, eles continuaram firmes no Senhor. Esse espírito vai cair um dia, amém? Abra comigo rapidinho Apocalipse capítulo 14. Para nós encerrarmos aí, Apocalipse 14. Uma boa notícia para mim e para você, amém? Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória,
pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes da água. E o versículo 8, seguiu-se outro anjo, dizendo, caiu, a grande Babilônia que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Fica de pé e diz assim, caiu, fica de pé aí, faz assim, ó, caiu, a Babilônia caiu. Olha o que a palavra de Deus promete aqui, que se esse espírito tem viajado ao longo da história para tentar destruir os jovens, para tentar acabar com uma geração, há uma promessa dada pelo Cordeiro de Deus, que ela vai cair, amém? E em nome de Jesus, nós vamos nos levantar. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor, aleluia. Como o pastor Márcio fala no livro dele, diz assim, o despertar da força, né? O despertar da força, e eu creio que Deus está despertando uma geração. É tempo de despertar, que Deus está despertando jovens que estão lá na Babilônia, nas escolas, nas faculdades, no mercado de trabalho. Lá pode ser uma Babilônia, mas Daniel está lá, Ananias está lá, Misael está lá, Azarias está lá, você está lá, amém? E Deus vai usar as nossas vidas com poder. A Babilônia já caiu em nome de Jesus, amém? E nós vamos orar por isso. Você é a resposta para essa geração, amém? É a resposta de Deus para esse tempo. Ergue a tua mão direita aos céus, você que quer hoje essa força do Senhor sobre a tua vida. Pai, nós queremos essa força, nós queremos, ó Pai, força para honrar, força para honrar, força para te honrar, Senhor, na universidade, força para te honrar na escola, força para te honrar no nosso trabalho, no mercado de trabalho, Senhor, força para te honrar na nossa igreja, força, Senhor, para te honrar no nosso bairro, na nossa cidade, força para te honrar aonde Tu nos levar, Senhor, que possamos ser íntegros, que possamos sustentar, manter a nossa fé, assim, Senhor, como Daniel fez, assim como Ananias fez, assim como Misael fez, assim como Azarias fez, que esse movimento quadrangular nos leve, Senhor, a vitórias, a grandes conquistas, que possamos Te honrar em tudo, em todas as coisas. Força, Senhor, força que a Tua palavra promete, porque nós somos essa geração que é forte, que é forte, que é forte no Senhor, que é forte em Ti, ó Deus, e a Tua palavra habita em nós, e nós já vencemos o maligno, porque a Babilônia, porque nós somos a geração, aplauda o Senhor Jesus bem forte aí, glória a Ti, Senhor, aleluia. Você ser um canal de bênção para a nossa geração, para os nossos jovens, para o nosso estado. Que Deus continue te honrando. E sabe que eu sou teu fã, sou teu admirador. Gosto de te ouvir pregar. Te acho um jovem muito sábio, estudioso das Sagradas Escrituras, um homem de Deus. Tá bom? Que essa geração possa se inspirar através da sua vida. E em nome do Congresso Estadual, do nosso presidente, missionário Solon Soares, e da coordenadoria estadual, um mimo para você lembrar da nossa geração forte. Deus abençoe, meu amigo. Amém?